embora muitas pessoas não saibam, crianças de lares conturbados desenvolvem muitos problemas de socialização, dificuldades em fazer amigos, comportamentos antissociais. Olha só fazer um parênteses aqui, né? Como psicólogo eu tenho que fazer. Tem crianças que já têm isso por causa de outras questões, né? Às vezes tem algum transtorno, ou está passando por alguma coisa na escola. Mas aqui eu estou falando como uma consequência desse ambiente muito tenso que gera muita ansiedade na criança. Então, a criança começa a trazer isso no comportamento dela. E, às vezes, a gente olha, nossa, meu filho está com problema, mas olha em volta o que está acontecendo, se o ambiente, se essa relação, que é o grande referencial deles, está dando suporte emocional para eles se desenvolver, ele ou eles, tá? Se desenvolver, para eles amadurecerem, para esses filhos se sentirem seguros. A tensão e a estabilidade em casa pode desviar tanto a atenção e a energia da criança das atividades escolares, que muitas vezes, dependendo da idade, afeta o desempenho acadêmico, né? Dificuldade, às vezes, de aprender a ler. As crianças que estão já em idade escolar um pouco mais avançada, elas começam a ter uma queda de nota, além de outras coisas, tá? Quando eu não cuido, quando eu não nutro, quando eu não olho para esse relacionamento, eu começo a trazer o grande risco da separação. E nem todo mundo vai ficar casado, nem todo mundo tem que ficar casado. E eu falo riscos, porque muitos casais, na minha opinião, se separaram e poderiam ter seguido junto, poderiam ter trilhado um outro caminho, até por eu acompanhar muitos casais que reverteram o jogo e ouvir os relatos dele dizer, né, deles dizer, nossa, poxa, se eu não tivesse investido, se eu não tivesse tentado, eu teria perdido tudo isso. Inclusive, eu estou nesse kit, que eu investi bastante no meu relacionamento e acho que eu teria perdido muita coisa. Mas isso não é a história de todo mundo, tá? Eu sei que tem relacionamentos que vão chegar ao fim, que tem outras questões envolvidas, inclusive tem questões de violência, tem questões de transtorno. A separação, ela sempre está no jogo, né? Eu falo isso, tem coisas que eu repito, que só morre quem está vivo, só separa quem está casado. Mas eu sou um pouco apaixonada por casal, porque eu acho que o relacionamento, né, de um par, ele é a base da estrutura de modelo de uma criança. Então, eu digo assim, eu trabalho com casais, mas é muito mais do que casais. Eu estou falando de um trabalho com família, que é a base de nutrição de muita gente. Então, quando acontece uma separação, eu sempre acho uma pena. Embora eu saiba que alguns casais não vão ter opção, mas eu sempre fico com aquela pulga atrás da orelha e esse questionamento de será que realmente foi tentado? Será que realmente foi investido? Será que foi olhado para a verdadeira questão que está ali? Não sei. Nós aqui brasileiros, nós temos muito essa cultura de família, tem um desejo de cada um ter a nossa família, a sua família, né? A gente sai do nosso núcleo e a gente realmente entra no mundo quando a gente constrói a nossa família. E a gente chama de família, geralmente, quando a gente tem filho. Parem para observar. Eu me junto com alguém, meu parceiro, meu companheiro, meu namorado. Para muitas pessoas, aquela pessoa, né? Não sei se eu tenho, acho que eu tenho a maioria mulher aqui, mas tem homens também, né? Mas assim, aquele homem, aquela é a minha família, mas eu realmente sinto que eu estou construindo a minha família quando eu tenho filho. Porque é algo que é nosso, né? Que eu vou construir do modelo nosso, do nosso jeito. Então, isso é muito forte para as pessoas, para quem está me ouvindo aí. Não tenho dúvida, foi forte para mim, é forte para os casais, eu escuto isso. É um grau de importância muito grande. E quando isso desmorona, é muito sofrimento mesmo, né? E o processo de separação e divórcio, ele é extremamente desafiador. Eu não faço apologia de que tem que ficar casado a qualquer preço, a qualquer custo. O melhor caminho para um divórcio é sempre quando vocês conseguem enxergar que a criança está acima de tudo isso. Quando os dois têm lucidez, que mesmo que vocês não tenham aprendido a negociar, a conversar, a se comunicar antes, agora você vai ter que aprender. Vocês vão ter que aprender a ser parceiros, talvez não amantes, mas parceiros, porque as decisões dessas crianças é muito importante que vocês se comuniquem, porque senão o filho vai pagar um pato dobrado. E pode ser que você entenda isso e o teu parceiro não. E agora, na hora que rompeu, talvez seja muito mais difícil. Quando chega nesse ponto, quem paga o pato maior são os filhos. E não é o pato da separação, é o pato de um casal em conflito, guerreando, né? Disputando pela guarda. Eu tenho horror desse nome, mas não vou entrar nisso, meu Deus. Guarda, né? Tipo, parece que é um objeto e fica daqui um ping-pong. A criança fica
ela fica rasgada no meio do conflito dos pais. Então, assim, é um processo muito desafiador, um processo de divórcio, né? Envolve questões emocionais profundas, questões de custódia, nas dinâmicas familiares alteradas, né? A batalha pela custódia, as novas configurações da família. Vocês vão ter que encontrar tudo isso. E muita gente fala assim, deu, né? Vou resolver e vou me separar. Mas não deu, não resolveu. Porque aquele conflito está sendo convidado para ser resolvido. Vocês precisam olhar para essa relação. Vocês se juntaram, vocês são um par. Mesmo em conflito, vocês precisam entender o que vocês estão fazendo junto, por que vocês tiveram um filho, que é um grande bem maior junto. Então, eu estou justamente no antes, né? Porque muitas pessoas falam assim, vou separar e deu. Não deu. Então, é mais plausível, né? Gastar energia com o investimento nessa relação, tentar um mínimo de acordo. E, de novo, fica muito... Acordo não é racional. Acordo passa por conexão. Por isso que eu uso muito o termo conexão, porque quando você está conectado com alguém, minimamente, você se sente como apoiado, você cede, você negocia, como vocês faziam antes. Então, isso é antes de separar. Mas ainda assim, eu costumo dizer, tá, eu não vou ficar junto. A gente realmente já entendeu que a gente não quer ficar junto. Tá? Ah, como é que a gente vai lidar? A gente vai entrar numa batalha ou a gente vai negociar e conversar? E para isso, eu vou precisar também investir e olhar para esse relacionamento. E olhar para o relacionamento é olhar para você. É olhar para o que tu sente, para o que você... o teu lugar no mundo, o teu lugar nessa relação, né? Que lugar você está ocupando no palco dessa família, dessa relação? Que lugar é esse que lá atrás, né? Como é que você construiu? O que você vendeu e o que você consegue sustentar do que você vendeu? Então, tudo isso, e é por isso que eu digo assim, que às vezes é difícil, as pessoas não vêm buscar ajuda, porque elas sabem, em algum nível, elas vão precisar olhar para ela. Mas olhar para ela, quando eu falo de casal, esse outro me espelha tanta coisa. É tão curador poder usar esse relacionamento para curar a gente. E se vocês não conseguem fazer isso por vocês, então seja pelos filhos. Quando eu negligencio todas as necessidades do relacionamento, né, isso dá uma profunda crise na minha autoestima, na identidade pessoal dos parceiros. E mamães que estão aí me ouvindo, né, as mulheres têm mais consciência disso, até porque no primeiro ano os filhos ficam muito com a gente. É uma dor muito grande essa possibilidade de separação, e é uma dor muito profunda na nossa autoestima, na nossa identidade, que está ali meio perdida com a chegada do bebê, né? Essa nossa identidade de mãe, que se perde, a nossa identidade de antes, de amante, de mulher, eu começo a me sentir desconectada, insatisfeita, infeliz, né? E eu começo a questionar o meu valor como pessoa, porque é isso, a dor no relacionamento convida a gente a olhar para a gente, mas a gente não quer. A gente muitas vezes acha que é um problema só do relacionamento. Mas não é só do relacionamento. Existe um 50-50. 50% de um, 50% do outro. Existe um convite, que é olhar para você, seu parceiro olhar para ele. E quando o parceiro não quer olhar para quem está aí, quando a parceira não quer olhar, se você olha para você, já é muita coisa. Se você traz esse olhar para o seu relacionamento, você também vai para um outro lugar nessa relação. E eu digo que, muitas vezes, tem um que vai ser o protagonista no primeiro momento. Num casal, sempre tem um que vai dar o pontapé inicial. E eu acho isso fantástico, porque se vocês olharem na vida, na dinâmica de vocês, isso acontece, né? Às vezes, uma oportunidade de emprego tem um que empurra o outro. Às vezes, um tem uma sacada de um negócio e leva para o outro. Sempre tem um que é mais buscador, que mobiliza mais. E tá tudo ok, porque eu recebo muita coisa na caixinha e nos direct, tipo assim, mas sempre sou eu, mas ele não quer, mas se eu buscar e ele não quiser, não vai para frente nem para trás, não sai de cima, sabe? Vocês sabem do que eu tô falando. Então, alguém tem que movimentar. Então, assim, um relacionamento que não é nutrido, às vezes traz uma profunda crise na saúde mental de quem está envolvido nesse relacionamento. Por causa de todas as questões que eu vim trazendo aqui, e essa dor é muito grande. E a dor de ver muitas questões respingando nesses filhos. Né? Quem tem um pouco de empatia, de sensibilidade, olha e realmente fica muito desesperado de lidar com isso, tentando preservar essa criança. E assim, mas por que você está falando tudo isso? Nossa, quanta coisa, parece catastrófico. Eu acredito que muita coisa pode ser feita antes. E que o relacionamento do casal, principalmente quando chegam os filhos,
desencadeia uma série de crises, né, de questões pessoais de vocês, ou coisas também que não foram curadas e olhadas nessa relação, ou problemas que já tinham lá atrás, eles saltam com a chegada dos filhos, com a dinâmica, com a mudança da rotina, com os atropelos, com as demandas, e convida vocês a curarem essa relação, a curarem vocês como seres humanos. Curarem como, Oma? A olhar, que nem eu falei, a plantinha, quando você passa, tem um vasinho de planta e a planta fica murcha, o que você faz? Opa, deixa eu botar água. O ideal é não esperar ela ficar murcha. E se um tem essa consciência e fala, olha, eu estou entendendo o que está acontecendo, e vocês começam a, de repente, dar um prazo, renegociar algumas coisas, reorganizar junto as prioridades, entender os sinais de quando algumas coisas vão acontecendo, né? O que pode ser feito? Já é muita coisa. Eu ganho um tempo e eu convido também esse outro para caminhar mais lado a lado, a acolher a minha dor, a entender que eu também estou num momento difícil, que para ele está difícil e para mim está difícil. E aí vocês podem decidir que tipo de ajuda vocês vão estar buscando ou vocês estão precisando.